Então, bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Hoje, metade da nossa jornada hoje, 20º dia. Deus seja louvado. Quem chegou agora, né, vai caminhar com a gente nessa jornada. Quem está desde o início, a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Que eu sei que não é fácil, gente, não é fácil, somente para os novatos se adaptarem. Para mim, eu tinha que segurar nas paredes. O anjo me jogava da cama. Levanta! Levanta no início. E graças a Deus agora já é biológico. Já está cronometrado na minha mente o horário. Então, hoje vamos falar no Jornada de Libertação sobre o tema Liberto da Opressão Religiosa. Achei interessante esse tema que foi sugerido pelo nosso mensageiro, irmão Vangivaldo. E se você tiver alguma ideia, né, o que a gente precisa ser liberto? Porque quantas pessoas estão sendo oprimidas por amar Jesus, por pregar Jesus? Não é isso? Então, hoje com a gente, o nosso querido irmão Vangivaldo Freitas, da Associação Aspar. Obrigada, irmão Vangivaldo. Seja bem-vindo. Ok, minha irmã, é um prazer. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos, graça e paz. Eu chamo de um privilégio poder participar desse momento tão especial, compartilhando assim o pão espiritual, esta mensagem para nós. Queridos, esse tema, ele surgiu de um momento em que estivemos reunidos aqui na minha casa, estudando uma lição de crianças. Inclusive, o meu pequeno hoje completa 10 anos. Quero que os irmãos orem por ele. Caleb é uma criança para mim, muito especial. E então ele fazia algumas perguntas sobre esses assuntos e me veio na ideia da gente estudar então sobre esse assunto que realmente é de suma importância para nós, principalmente nos dias em que estamos vivendo, se tratando dos últimos dias da história deste mundo. Nós sabemos que a opressão religiosa é algo que está acontecendo dia após dia. Tem países, queridos, que antes tinha liberdade, hoje não tem mais. Mas a pior opressão religiosa, queridos, às vezes, ela começa dentro de casa, ou seja, a opressão religiosa ela começa dentro da nossa casa. E a gente, às vezes, não está percebendo isso. O ser humano ele já nasce com, vamos dizer assim, com uma tendência de dominar a consciência das pessoas, principalmente aqueles que estão ali aos seus arredores. É uma tendência realmente do ser humano dominar a consciência. Se a gente der uma olhada na Bíblia, na história, você vai ver o quanto isso aconteceu ao longo da história deste mundo. Por exemplo, quando se trata do nosso lar, da nossa casa, em muitos casos, às vezes o esposo é crente, é cristão, a esposa não, e o esposo às vezes quer obrigar a esposa a seguir a sua ideia, a sua religião, a sua fé, e então já começa por aí. E talvez da mesma forma a esposa com o esposo, e quando isso não acontece, talvez diz assim, não dá mais. Já deu o que tinha que dar e tal, e eu vou separar. E não é isso que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz, se a mulher crente tem esposo, tem marido descrente, que consente em viver com ela que é crente, que viva, não separem. Porque desta forma os filhos serão santificados pelo convívio da pessoa que é crente, sendo ela a esposa ou o esposo. Então, o conselho da palavra de Deus é esse. Eu sei que às vezes tem muitos casos que é difícil, mas, como disse a irmã Alexandra agora há pouco, com respeito ao vestuário e alimentação, é necessário jejum e oração, e não tem nada neste mundo que não seja quebrado. Então, queridos,
Se nós dermos uma olhada na Bíblia, a partir de Gênesis, eu vou me deter simplesmente na Bíblia, não vou fazer menção aqui do Espírito de Profecia, nós já podemos notar que Deus deixou ao ser humano um dom muito especial chamado de livre-arbítrio. Nem mesmo Deus quis dominar a consciência da humanidade. E prova disso quando Deus cria Adão e Eva ali no Jardim do Éden, ele coloca os dois, o casal lá, e o jardim, né, com o presente, e diz assim: de todos os frutos das árvores, vocês podem comer livremente, mas deste fruto, fruto do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Aqui está o livre-arbítrio. Se Deus não fosse assim esse Deus de amor, de bondade, ele tinha criado o homem como um robô. Mas a prova de que Deus deixou o livre-arbítrio é que ele deixou a árvore do conhecimento ali do bem e do mal para que eles pudessem escolherem. E prova de que o livre-arbítrio ficou que eles escolheram. Escolheram o caminho, apesar de não ter sido o melhor, mas tiveram suas escolhas livres. Então, a partir dali começa vamos dizer assim, a batalha pela vida, pela sobrevivência. E Deus, na sua infinita misericórdia, permite ao ser humano ainda oportunidades. E mais na frente, a gente vê a história de Abraão, por exemplo, Abraão e Ló, na sua peregrinação pela a terra prometida, e chega o ponto dos dois não poder mais caminharem juntos. Então Abraão diz para Ló, a terra está diante de ti. Escolhe para que lado você quer ir. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, e eu vou para a esquerda. Aqui está, escolhe o caminho que você quer ir, a terra para onde você quer se dirigir. Aqui está a liberdade, o livre arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha. Então isso é importante. E mais na frente um pouco, nós vimos ali, depois que Moisés, no caso, tira o povo da terra prometida e leva ali pelo caminho. Nós podemos notar isso em Deuteronômio, no capítulo 30 e o versículo 19, onde Moisés disse: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vocês, porque hoje eu lhes dou a oportunidade de escolher o bem ou o mal, escolher a bênção ou a maldição, escolher a vida ou a morte. Mas eu vos aconselho que escolham a vida para que vivam vocês e as vossas famílias. Olha só que oportunidade, eu digo que passagem que ficou escrita para nós, importantíssima. O direito, mais uma vez, de escolher que caminho a pessoa quer seguir, apesar de ali Moisés já ter falado para ele as bênçãos, para eles as bênçãos e as maldições, e agora dá oportunidade de escolherem o seu próprio caminho. E escolheram, com certeza. Logo depois, Josué, já ali na terra, depois de ter conquistado, depois de um tempo já, o povo já estava se desviando dos caminhos, indo pelos os caminhos errados, adorando já os deuses daquelas nações. Josué chama o povo novamente, já presta a sua morte, e diz novamente: olha, vocês querem servir o Deus que tirou vocês da terra do Egito, ou os deuses desta terra, que não livrou nem mesmo seus moradores das nossas mãos? A quem vocês querem servir? E ele diz: portanto, escolham a quem
querem servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós vemos aqui mais uma vez a liberdade de escolha. E Josué, então, diz, olha, eu e a minha casa. Mas ele não diz, vocês são obrigados a servir a Deus. Não, o livre-arbítrio, ele continua. Ainda Deus permite que nós façamos as nossas escolhas com liberdade. Mas não é assim com o outro lado. O inimigo não está interessado em deixar as pessoas fazer as suas próprias escolhas. Pelo contrário, ele quer determinar aquilo que você precisa ser, que é justamente aquilo que ele quer que nós sejamos. E já depois de algum tempo, os israelitas na terra que Deus havia prometido, desviaram dos caminhos do Senhor, foram levados para a terra de Babilônia, a terra dos hebreus, justamente ali da onde Moisés tinha saído anos antes. E lá na terra, os hebreus que ali foram escolhidos para estar no palácio do rei, entre eles os 3, que nós conhecemos a história, no capítulo 3 de Daniel, podemos ver ali que o rei construiu, ou mandou fazer ali uma estátua muito grande, de ouro puro, e convocou ali todos os seus súditos, né, prefeitos, os seus governadores, os tesoureiros, diz a palavra, e naquele dia determinado, lá estavam todos para inaugurar a grande estátua que o rei Nabucodonosor tinha criado em homenagem a si mesmo. Então ele diz, olha, todos vocês, ao ouvirem o som dos instrumentos, se prostrem e adorem a estátua que eu criei. Adorem a minha estátua. Todo aquele que não adorar será lançado na fornalha de fogo. Veja que prova, queridos, veja que prova, para quem conhece muito bem a lei de Deus e luta para obedecê-la, veja que prova, porque o segundo mandamento proíbe a adoração a imagens de escultura, e era justamente aquilo que os hebreus conheciam. Então, ao tocar os sons dos instrumentos musicais, todos se ajoelharam e adoraram a imagem, mas os 3 permaneceram de pé. E logo chegou a notícia para o rei de que eles não tinham adorado a imagem do rei, e o rei manda chamar e diz, olha, agora se vocês não adorarem, eu vou lançá-los na fornalha de fogo. E, mais uma vez, eles permaneceram de pé. E o rei, muito furioso, diz, por que vocês não adoraram a imagem que eu criei? Agora eu quero ver qual o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Insultou o Deus eterno neste momento. Então diz que mandou acender ali a fornalha 7 vezes mais. Aquecer, né? E lançou os 3 hebreus na fornalha. De forma que aqueles homens, soldados que foram ordenados a jogar os hebreus, morreram queimados. E eles, nós conhecemos muito bem a história. Diz que nem um fio de cabelo deles ficou cheirando a fumaça, né? Quando o rei viu a cena, se colocou de pé e disse, olha, nós não lançamos 3, como eu vejo 4, e o 4 é filho, parecido com o filho dos deuses. Sim, é verdade, rei. E diz que o rei se aproximou da porta da fornalha e disse, chamou os 3 pelo nome e disse, sai para fora, porque realmente agora eu sei que o Deus que vocês servem, o Deus que livrou vocês da fornalha, realmente é o Deus verdadeiro, porque vocês não temeram nem mesmo a morte. Então, a partir dali, o rei agora dá outro decreto. Agora, todos adoram
adorem o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Querido, isso, assim, olhando para a determinação dos hebreus, hoje nós temos esse grande exemplo e podemos pensar que talvez teremos a mesma determinação. Será? Será? Isso é uma coisa que está dentro de cada um. Podemos fazer as perguntas para nós mesmos e, quem sabe, a hora que chegar o ponto do teste, ser aprovado ou desaprovado. Isso vai depender da fé de cada um e da determinação de servir o Senhor. Isso é uma verdade. Então, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência será testada com certeza, se ainda não está. Nós vimos, por exemplo, no Brasil, o quanto essa questão está avançando rapidamente. Com respeito, por exemplo, à liberdade de expressão, à liberdade de talvez até mesmo religiosa, né? A Bíblia está sendo cada dia mais colocada em votação para ver o que vai ficar e o que não vai ficar, e assim sucessivamente. As coisas estão andando numa rapidez muito grande, e podemos fazer a pergunta, estamos preparados? Estamos preparados? Então, queridos, a liberdade, ela deve ser colocada em prova, e nós precisamos exercitar essa liberdade, sendo ela questionada ou não, precisamos estar, porque nós também podemos estar oprimindo outras pessoas que estão aos nossos arredores, querendo que eles sigam a nossa fé, mesmo sem, talvez, essas pessoas aceitarem. Precisamos ser democráticos, né? E não querer obrigar a ninguém a seguir. Apesar da Bíblia dizer que nós precisamos forçar, né, a entrada, mas, como diz a própria Bíblia, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor Todo-Poderoso. Com respeito ao rei, determinar agora que todos adorassem ao Deus dos hebreus, decretou novamente. Então, ele parece que fez uma coisa boa, né? Como diz os hebreus agora, tomaram um fôlego e disse, obrigado, Senhor. Mas será que isso foi bom, queridos? Agora decretou que todos servissem ao Deus dos hebreus. Será que Deus quer as coisas dessa forma? Ou seja, quando não é 80 por um lado, é 80 por outro. Não, queridos, não é bom isso. Porque, pelo outro lado, as pessoas que não aceitavam, agora são obrigadas a aceitar também. Mais na frente, nós vimos ali a questão de Daniel na cova dos leões. Por decreto do rei, foi lançado na cova dos leões por adorar o Deus verdadeiro. E quando Deus livra Daniel ali dos leões, que sai para fora, o rei diz, agora lança os culpados na cova dos leões e agora formula outro decreto. Todos agora são obrigados a adorar o Deus de Daniel. A gente, às vezes, bate palma, né, para esse acontecimento e diz, parece que foi uma coisa boa. Mas Deus não quer as coisas dessa forma, meus queridos. Deus quer que nós o sirvamos vamos dizer assim, Deus quer que nós o sirvamos voluntariamente, livres para escolherem se queremos servir a Deus ou não. Nós já ouvimos muito contar a história do escravo que resolveu não trabalhar. E, por ter determinado não trabalhar mais, o seu dono resolveu vendê-lo. E levando ao mercado para vender,
as pessoas que ali chegavam para comprar, ele dizia, olha, você pode até me comprar, mas não vou trabalhar mais. Mesmo assim, chegou ali um senhor e o comprou e levou para sua casa e ele disse, você perdeu o seu dinheiro, porque não vou trabalhar. Chegando na sua fazenda, ele fez com que o escravo descesse, já sem as correntes, né? Tirou ali uma carta de liberdade, lhe entregou e disse, olha, você, a partir de hoje, é livre. Ali está uma casa, se você quiser ficar, a casa é sua, você pode ficar à vontade, se você não quiser, pode ir, mas você pode escolher o caminho que você quiser seguir. O escravo, não acreditando, disse, mas é verdade isso, é verdade isso. Então ele caiu de joelho e disse, meu senhor, eu quero ficar. Eu vou lhe servir agora até o fim da minha vida. E se nós entendermos, queridos, a liberdade que Deus nos oferece é justamente esta. Ele não quer ninguém obrigado, mas que nós o sirvamos de livre, espontânea vontade. E, afinal de contas, Jesus, ao nos libertar da escravidão do pecado, na morte ali na cruz do Calvário, ele estava nos dizendo justamente isso, olha, eu libertei vocês do cativeiro, do pecado, mas vocês estão livres para me servir, para me seguir se vocês quiserem. Se não quiserem, fiquem à vontade, apesar de ter explicado o que vai acontecer depois dessa escolha. As escolhas sempre, elas trazem consequências, ou para um lado ou para o outro. Sempre traz consequências. Queridos irmãos, ultimamente eu ouvi falar uma notícia que a filha do presidente dos Estados Unidos, do presidente atual, ela aceitou guardar o sábado já tem alguns anos. E isso não foi muito agradável ao seu pai, pois a partir dali a sua filha, inclusive a sua filha caçula, né? Ela resolveu guardar o sábado e ela é uma das que administra os bens do presidente. E ele aceitou a determinação da filha e ele disse que sempre, aos sábados, ela não está a serviço e ele já sabe disso. Bem, foi bom demais. E isso talvez a gente conhecendo Apocalipse capítulo 13, o que refere ali aos Estados Unidos, a segunda besta, nós sabemos que a segunda besta será quem vai oprimir, quem vai decretar com respeito à guarda do dia de domingo, nós sabemos disso, e quem vai criar uma imagem, a segunda besta, também sabemos disso, sabemos que está muito perto disso acontecer, não sabemos quando. Mas quando se trata da filha desse presidente, talvez podemos até dizer, isso é bom, né? Talvez, por esse motivo, ele não vai decretar isso agora, apesar dos Estados Unidos ser o país da liberdade. E graças à Constituição americana, graças a Deus, a essa Constituição, nós ainda podemos desfrutar de liberdade religiosa. Queridos, já avançamos aqui muito o nosso horário, eu vou resumir rapidinho. O presidente americano, ele pode talvez resolver decretar que o mundo inteiro guarda o sábado por causa da sua filha. Isso seria bom para a gente bater palmas, mas seria bom também se ele decretasse como vai a guarda do dia de domingo. Então, nós não podemos aceitar nenhuma coisa nem outra, porque Deus não aceita. As coisas têm que ser equilibradas. Agora, só para resumir, no capítulo 16 do Apocalipse, queridos, ali no versículo 15, Jesus nos diz que nós precisamos estar vigiando, porque não sabemos a hora em que
o Filho do Homem virá. Não sabemos que hora vai acontecer o fim de todas as coisas. E esse texto é um texto que ele está colocado fora do contexto, porque isso aqui está dentro do contexto da sexta praga, onde haverá ali uma tríplice união, e esta união será para oprimir, na verdade, a liberdade e fazer com que as pessoas, aqueles que não aceitarem, sejam mortos. Nós sabemos disso. Esse texto do capítulo 15 do livro do Apocalipse, ele nos leva a lembrar do que Jesus falou no capítulo 25, com referência às 10 virgens. E depois que o noivo entrou na cidade, que as virgens bateram na porta, então que terminou tudo ali, as 5 ficaram de fora, conforme a gente vê, as 5 entraram, e Jesus, então, ele diz: vigiem, portanto, porque não sabeis o dia em que todas essas coisas irão acontecer. O meu alerta que eu deixo aqui para os irmãos é que vamos vigiar, porque a liberdade, ela está sendo cerceada a todo momento e chegará o momento em que não teremos mais. Então é o momento de escolhermos o caminho em que devemos seguir, ou para a direita ou para a esquerda, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe a fazer escolhas certas. Amém.